Nós estamos em uma série de mensagens, e essa série de mensagens aborda o seguinte tema: o discípulo básico. Nós temos falado aqui que Deus ele nos chamou para sermos seus discípulos, e muitas vezes nós queremos viver coisas extraordinárias na mão de Deus. Mas é verdade, querido, que se nós vivermos o básico que Deus espera de nós, nós então viveremos as coisas extraordinárias. Acontece que muitas vezes nós não temos, ou melhor, nós criamos uma expectativa do que seria o crente ideal, sabe? Aquele super crente, aquele homem, aquela mulher super poderoso em palavras, em ação, em atitude, e nós nunca começamos. Ficamos sempre ali no desejo, na vontade de fazer algo, na vontade de ser alguém, mas nunca começamos. E o chamado de Deus para nós, o chamado do Espírito Santo para nós, é para nós vivermos aquilo que é básico. Nós queremos muitas vezes viver coisas assim difíceis demais, enquanto o que Deus exige para nós é simples. É quase que um paradoxo, é complexo, porque nós muitas vezes não queremos aceitar, mas ao mesmo tempo é simples. A mensagem do Evangelho, a mensagem de Deus, é uma mensagem simples. É uma mensagem que mesmo aquela pessoa que não frequentou o ensino fundamental, não frequentou a escola, não frequentou uma faculdade, ela consegue compreender. E também os doutores, pessoas que se esmeraram no estudo, que se dedicaram ao estudo, eles também conseguem entender, porque a mensagem é simples. A mensagem de Deus, ela vai tratar da criação, da queda do homem, da redenção por meio do sacrifício único e suficiente de Jesus Cristo, a sua morte e a sua ressurreição, e no fim de todas as coisas, a restauração delas. Então essa mensagem central, ela é simples, e o chamado de Deus para nós é básico, é simples também. Nós precisamos viver uma vida de confiança e de dependência. Nós estamos aqui na nossa quarta mensagem dessa série. Na primeira mensagem nós falamos a respeito de como Deus elege as pessoas para serem seus discípulos. Na segunda mensagem nós falamos a respeito do chamado, como Deus nos chama a viver esta vida. Hoje pela manhã nós falamos a respeito da decisão do discípulo. Ele precisa tomar uma decisão importante. A decisão de confiar, não no seu esforço, mas de confiar em Deus. E agora, nesta manhã, nós iremos falar daquilo que vai ajudar você a se manter na decisão que você tomou. Então, se você não ouviu as mensagens anteriores, eu quero te encorajar. Irmãos, separe um tempinho, escute as mensagens, para que você entenda o ponto que nós queremos trazer com este tema tão importante para nós, o discípulo básico. Eu disse aqui em alguns cultos passados que tem um livro que eu admiro muito, eu já li, e ele falou muito ao meu coração, eu recomendo que os irmãos leiam, é O Discípulo Radical do Stott. É um livro fantástico, extraordinário, é muito bom. Só que muitas vezes nós olhamos para isso, o discípulo radical, o discípulo extraordinário, o discípulo isso, aquilo, enquanto nós não estamos vivendo aquilo que é básico. E nesta noite, então, nós iremos falar a respeito do que vai fazer você ser mantido, você perseverar. Obviamente que quando a gente fala de perseverança na fé, nós partimos de um pensamento de que nós somos seguros neste caminho pelo próprio Senhor. É o Espírito de Deus que nos mantém. Porém, queridos, Deus deixou para nós aquilo que nós conhecemos como meios de graça. São meios pelos quais nós alcançamos a virtude e o poder de Deus. Nós alcançamos e perseveramos no caminho do Senhor Jesus Cristo. E quando nós olhamos para esse texto, nós percebemos e nós vemos ninguém menos, ninguém mais do que o próprio Senhor Jesus separando um tempo para ter com Deus em oração.
Existem dois elementos importantíssimos, queridos. Eu falo isso desde sempre. Vou fazer aqui uma provinha real, né? Desde que essa igreja foi fundada aqui na cidade de Araçatuba, eu falo que existem dois pilares sobre o qual a igreja ela se mantém. Sem esses dois pilares, ela desmorona. E isso serve também para a nossa vida pessoal. Será que alguém pode dizer alto quais são esses dois? Vamos falar? Palavra e oração. Oração e pregação fiel da Escritura. Palavra de Deus. Então nós, nesta noite, iremos falar a respeito da vida devocional do discípulo. Vida devocional, essa palavra devocional, quando a gente pensa nela de maneira cristã, né, de maneira evangélica, ela tem uma conotação importantíssima para os discípulos básicos do Senhor Jesus. A conotação é que você precisa ter um tempo exclusivo e pessoal com o seu Senhor. Se existe um chamado para que você cumpra a missão de realizar a obra de Jesus na terra, ou melhor, de dar continuidade, e isso é um privilégio extraordinário, de outro lado, há um chamado pessoal, de uma vida devocional, de uma vida íntima, de uma vida profunda, de relacionamento com esse Deus. Então, em termos práticos, o conceito devocional seria esse tempo a sós, que uma pessoa passa com Deus. E nesse tempo a sós que ela passa com Deus, e a sós aqui, irmãos, é a sós mesmo. É lembrar daquela palavra de Jesus que diz, olha, você quer orar, você quer jejuar, você quer falar com Deus, entra no teu quarto em secreto, e o teu Deus que te vê em secreto, te recompensará. Esse tempo sozinho com Deus é um tempo onde nós ouvimos Deus falar por meio da leitura e meditação da sua palavra e também falamos com Deus. E esses são dois princípios básicos daquilo que nós entendemos por culto. Culto é exatamente isso, ouvir a Deus e falar com Deus. Então a vida devocional, ela deve ser um culto pessoal ao seu Deus. Nós precisamos servir a Deus desta maneira. Então o chamado de Deus, chamado para o discípulo básico, você ser um discípulo básico, é um chamado de relacionamento pessoal com Deus triuno. É um chamado de relacionamento pessoal que você precisa ter com o Pai e com o Filho por meio da pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa e ele está entre nós, ele é o Consolador. Ele é aquele que está do lado e está dentro, ele caminha conosco, ele intercede por nós, ele é nosso parceiro. Há várias referências bíblicas em que nós percebemos claramente o Espírito Santo sendo chamado de auxílio. Ele é o nosso auxílio. Quantas dificuldades eu enfrento? Quantas dificuldades você enfrenta na sua vida, no seu dia a dia? Quantas lutas você tem enfrentado? De repente, lutas no casamento, lutas no trabalho, lutas para conseguir um trabalho, lutas na vida financeira, lutas na igreja, luta nos relacionamentos interpessoais, tantas lutas. O Espírito Santo de Deus está disponível. Ele é Deus. E sendo Deus, ele tem alguns atributos que são dele propriamente. Ele é onisciente, ele conhece todas as coisas, ele é onipotente, fonte de todo o poder. E ele é também, além de conhecedor de todas as coisas e todo poderoso, ele está em todos os lugares, ele é onipresente. Então ele está aqui, ele está lá na sua casa, ele está por onde você anda. Então o chamado à vida devocional do discípulo é olhar para a vida de Jesus e pisar nas pegadas dele. Perceber que Jesus tinha uma vida ativa de oração. E ele não orava só para repartir o pão e multiplicar e fazer milagres. Ele não orava somente à mesa com seus discípulos enquanto ceava. Ele orava também de maneira pessoal, de maneira particular. Jesus, o próprio Deus que caminhou entre nós, tinha um relacionamento íntimo, pessoal e profundo com o Pai. Todos os milagres que Jesus realizou aqui na terra,
ele realizou sob o poder do Espírito Santo. Até mesmo para escolher os seus 12 discípulos, a gente peca muito nisso, né? A gente escolhe muita coisa sem falar com Deus. Até mesmo para escolher os seus 12 discípulos, ele passou uma noite toda orando. Jesus precisava mesmo orar, irmãos? Ele era o próprio Deus, ele é o próprio Deus. Obviamente que sim, segundo o ensino do apóstolo Paulo em Filipenses, ele se esvaziou de toda a sua glória, de todo o seu poder, e mesmo sendo Deus, não usou por usurpação o ser igual a Deus, antes se humilhou, se tornando servo, se tornando homem. Jesus não precisava, mas caminhou e nos deu o exemplo, como o apóstolo Pedro vai dizer, que ele sofreu para nos dar exemplo, para nos mostrar aonde nós temos que pisar na caminhada, senão a gente escorrega, cai e machuca. Precisamos pisar nos passos de Jesus, precisamos caminhar nos caminhos de Jesus, e a primeira coisa que eu vejo na vida de Jesus, e foi o texto que nós lemos, é que ele tinha uma vida de oração. E orar não pode ser um peso para mim. Quando eu começo a orar e começo a ter uma vida de oração, eu percebo que eu começo a viver alguns milagres. Eu percebo que Deus começa a me responder. Então por que a gente não ora? Eu respondo para você. Porque a oração, queridos, é quando você entra em guerra espiritual. Não pense você que a tua carne gosta de orar. Não pense você que o diabo, o inferno, vai deixar você orar tranquilamente. Quando você começa a orar, Deus se alegra, mas sua carne e o diabo não. O chamado à oração é um chamado a um privilégio. É um privilégio tão extraordinário orar, a gente não pensa nisso. Mas é um privilégio, você não precisa passar por ninguém. Você pode ir direto ao Criador. Você pode ir direto ao Todo-Poderoso. Você pode ir direto àquele que tem tudo em suas mãos. Você não precisa passar pela secretária, não precisa passar pelo secretário, não precisa passar pelo assistente. Você não precisa disso, não precisa nem bater na porta. O autor aos Hebreus diz: acheguemo-nos com confiança no trono da graça. A palavra de Deus diz que o véu se rasgou de cima para baixo, e agora, por meio do sacrifício de Jesus Cristo, temos livre acesso ao Pai. Orar é um privilégio, orar é uma bênção, orar é um presente que Deus me deu, mas a minha carne começa a pular, meu coração começa a se fechar, porque a minha carne, ela se inclina para as coisas da carne, é uma luta sendo travada espiritual. Então nós precisamos começar a olhar para a oração não como um peso, mas olhar a oração como um tempo de deleite. Às vezes a gente acha que a oração é um peso, porque a gente só ora para pedir perdão. É por isso que se torna um peso, porque toda vez que você vai falar com Deus é para confessar um pecado. É um negócio chato confessar pecado, né? Ninguém gosta de errar, eu não gosto de errar, eu sei que você também não gosta. Quando a gente erra, quando a gente falha, quando a gente é corrigido, isso é uma coisa ruim, eu não quero errar. Eu quero fazer tudo certo, eu quero, se possível, deixar todo mundo feliz, mas a gente não consegue, certo? Então a gente vai até Deus normalmente para quê? Para confessar: ah, Deus, eu sou miserável, ah, Deus, eu sou pecador, ah, Deus, eu falhei, ah, Deus, de novo, Senhor, até quando? Ah, miserável homem que sou, vou esbofetear minha carne, e começa a falar igual Paulo. Mas Paulo não tinha só momentos assim. Paulo tinha momentos de oração que você encontra aqui, que são momentos extraordinários, que ele bendiz a Deus de uma maneira tão linda, tão poética, tão maravilhosa, que enche o coração. E eu separei aqui para vocês alguns versículos de Salmos, o meu livro preferido da Bíblia, em que o salmista vai falar do privilégio que é orar. Olha o que vai dizer o Salmo número 5, verso 3: de manhã ouve, Senhor, o meu clamor, de manhã te apresento a minha oração e aguardo com esperança. Olha que privilégio é orar. A oração, ela enche o nosso coração de esperança. Eu oro e eu espero com esperança. Isso é extraordinário. Por que alguém que ora tem esperança? Não é estranho? Você já parou para pensar o quanto é estranho você orar? Eu já pensei muito nisso. Às vezes eu tenho uns pensamentos meio doidos. É estranho orar.
Você dobra os seus joelhos normalmente, fecha os seus olhos para que nada te distraia. Não tem problema também orar com olhos abertos, mas a gente fecha, né? Para não distrair com nada. E a gente começa a falar com uma pessoa que é invisível, e a gente fica esperando uma resposta de alguém que não vai falar com a gente numa voz audível igual a gente está ouvindo. Pode acontecer esse milagre? Pode, não estou dizendo que não acontece, mas normalmente não é assim. Deus, ele responde normalmente no seu interior de alguma forma que você não consegue nem explicar, mas você sabe que foi Deus. Mas mesmo assim você ora, e mesmo assim você aguarda, e este aguardar na oração é o aguardar com esperança. A oração é um privilégio. Eu posso pedir socorro, eu posso colocar diante de Deus coisas, não só os meus pecados, mas eu posso colocar diante de Deus coisas que eu quero para mim, que eu quero para minha família, que eu quero para minha casa, que eu quero para o meu ministério, que eu quero para a minha igreja, que eu quero para os meus amigos, que eu quero para os meus parentes, que eu quero, Senhor, tantas coisas, e eu posso pedir essas coisas com uma convicção e uma certeza de que, no mínimo, o Espírito Santo está me ouvindo, e no mínimo, Ele vai interceder por mim, mesmo quando eu não sei orar. Orar é um privilégio. Olha o que vai dizer o Salmo de número 55, verso 16 e verso 17. Eu, porém, invocarei a Deus, e o Senhor me salvará. De tarde e de manhã, e ao meio-dia eu orarei. Presta atenção. De tarde, de manhã, e ao meio-dia orarei, e clamarei, e Ele ouvirá a minha voz. O salmista aqui entendia o privilégio de orar. Ele precisava de socorro, então ele dizia assim: eu vou orar de manhã, eu vou orar de tarde, eu vou orar de noite, e o Senhor virá ao meu encontro. Eu me lembro daquele texto que diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo coração. É um privilégio orar, querido. Tira todo o peso, todo o fardo. Eu preciso orar, nossa, eu não orei ainda, está dormindo, não orei, deixa eu ajoelhar aqui, Senhor. Ou então começa a comer, começa a cuspir a comida, não orei ainda. Não é assim, querido, é um privilégio, não tem problema não. Colocou a comida na boca, termina de mastigar tranquilo e ora a Deus, é um privilégio, tira o peso da oração. Esta é uma estratégia de Satanás para fazer você parar de orar. Orar é um peso, orar é um ritual, orar é um negócio difícil, não é. Não deve ser. Orar tem que ser um deleite, tem que ser algo prazeroso, tem que ser algo esperançoso. Salmo de número 88, verso 13 vai dizer: eu, porém, Senhor, tenho clamado a Ti, e de madrugada Te esperará a minha oração. Olha que poético, que coisa linda, né? De madrugada, Senhor, a minha oração Te esperará. Presta atenção no que o salmista está dizendo. Ele está dizendo assim: Senhor, eu estou orando, e a minha oração não vai até o Senhor. Olha que lindo, olha que privilégio, quando nós oramos, o Senhor vem até nós, o Espírito de Deus vem até nós, é como se fosse para coletar as nossas orações. Isso é um privilégio enorme. Você tem noção, irmãos, quando você se fecha em um ambiente, ou mesmo num ambiente aberto, e está sozinho, o Senhor vem estar com você, Ele vem ouvir o seu clamor, Ele vem ouvir as suas palavras. Você não está sozinho, você não está sozinha, o Senhor está contigo. Pode orar, pode pedir, pode falar, que o Senhor te escuta. Isso é lindo, isso é belo. Orar é um privilégio. Salmo de número 119, versículo 146 ao 149, olha o que vai dizer: clamo a Ti, salva-me, e obedecerei os Teus estatutos. Antes do amanhecer me levanto e suplico o Teu socorro. Na Tua palavra coloquei a esperança. Fico acordado nas vigílias da noite para meditar nas Tuas promessas. Ouve a minha voz pelo Teu amor leal. Faze-me viver, Senhor, conforme as Tuas ordenanças. A oração nos leva a viver uma vida santa. A oração nos leva a viver uma vida consagrada. A oração nos leva a viver de uma maneira que glorifica o Senhor Jesus. É como se fosse alimento para a nossa alma. Querido, a oração não muda Deus. A sua oração não é, por assim dizer, como diz um autor que eu amo muito, né?
O Bonds, aquele livro da oração dele, famosíssimo, e eu recomendo que você leia, mas ele diz que a oração é a alavanca que move o mundo. Não, a oração ela não move nada, a oração muda você, a oração move você. Deus é imutável, Ele é perfeito nos seus planos, nos seus propósitos, mas nós é que muitas vezes nos afastamos desse deleite, desse privilégio e dessa graça, porque não oramos. A oração vai mudar a sua mente, vai mudar o seu coração, vai alimentar a sua alma. Ele ficava acordado, o salmista, para meditar nas promessas do Senhor. Começa a orar sobre as promessas, irmãos. Lembra das promessas? Quantos aqui tem promessa? Eu acredito que todo mundo aqui já recebeu uma promessa de Deus. Se não foi por meio da palavra de Deus, de repente um irmão te deu uma palavra de encorajamento, né? Olha, meu querido, Deus vai te usar. Olha, minha querida, você vai ser um grande pregador. Você vai louvar a Deus e as pessoas serão tocadas pelo Espírito Santo. Você fará isso, você fará aquilo. Quantas palavras de encorajamento, quantas promessas de Deus nós recebemos, tanto na palavra, quando nós olhamos para a palavra, então, meu Deus, quantas promessas extraordinárias para mim e para você. Quando você for orar, começa a orar as promessas. Fala, Senhor, foi o Senhor quem prometeu que eu seria um porta-voz, que eu seria um pregador, que eu ganharia muitas almas para a tua glória. Senhor, foi o Senhor quem me disse, Senhor, o Senhor me falou. Deus, então me usa, Senhor, você comigo. Começa a orar, gente, as promessas de Deus, você vai ver todo o peso vai embora. Orar não deve ser um peso, devemos começar a olhar para a oração como um privilégio. É um privilégio orar. E se de um lado orar é um privilégio, de outro lado também é um mandamento de Deus, é uma ordem divina. Não é somente um conselho de Deus, mas uma ordem. Quando você vai para 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 17, o apóstolo Paulo vai dizer: orem continuamente, ou orem sem cessar. Então, perceba que o texto ali está no imperativo, há uma ordem para você, e a ordem é: você precisa orar. Seja obediente então, queridos, e comece a orar, comece a falar com Deus. E se orar é um privilégio, e orar é uma conversa com Deus, e orar é uma ordem, orar também é uma necessidade espiritual. Assim como você precisa do oxigênio para viver, você precisa da oração para viver. Assim como você precisa se alimentar diariamente, você precisa orar diariamente. Então a vida devocional do discípulo básico passa por meio da oração. Olhe, por exemplo, Daniel, capítulo 6, verso 10. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus, como costumava fazer. A gente precisa lembrar que o decreto do rei aqui era que ninguém podia orar. Ele desobedece o decreto do rei, desobediência civil, mas não desobedece a Deus. Mesmo que ele corresse risco de vida, ele ora. E muitas vezes a gente não corre risco de nada e não percebe o privilégio que é orar. Então o chamado de Deus para nós é para nós percebermos que se nós queremos milagres na nossa vida, na nossa igreja, no ministério, no trabalho, na empresa, nos negócios, onde quer que seja, precisamos ter uma vida ativa de oração. Nós precisamos aprender a orar como necessidade para não cair em tentação. Nós precisamos também orar pedindo perdão pelos pecados, ainda que isso seja chato. Precisamos sim confessar os nossos pecados, mas confessar os nossos pecados confessando a Cristo também, que Ele é suficiente, Senhor e Salvador, que Ele nos lava, que Ele nos purifica. Precisamos orar pelas nossas necessidades, precisamos orar pelos nossos irmãos, pela nossa igreja, pela nossa liderança, precisamos orar pela vinda de Jesus, precisamos clamar: Jesus, vem depressa, vem logo, eu quero viver contigo eternamente. Então o primeiro passo da vida devocional do discípulo é orar, e orar com um senso de privilégio, orar com um senso de deleite, orar se deleitando, querido.
Ah, como que você gosta de orar? Eu gosto de orar, pastor, ouvindo hinos, música. Coloca lá o hino que você gosta de ouvir, irmão. Coloca lá a música que você gosta de ouvir e começa a orar, pastor, eu gosto de dançar. Fecha a tua porta, ninguém vai te ver. Dança para Deus, rola no chão, vira pirueta, faz o que você quiser, mas tenha tempo com Deus. Esse dia eu cheguei lá na chácara, peguei um irmão lá, 6 horas da manhã lá, orando. Não vou falar quem que é não, porque eu não pedi autorização para ele, sabe. Está lá orando. E eu falei, meu Deus, é isso aí, tem que orar. Tem que glorificar. E às vezes é assim, irmão, todo mundo dormindo, o irmão lá, sozinho lá, adorando a Deus, orando. Eu falei, olha que coisa, é assim que tem que ser. Faz o que você gosta de fazer, mas passe tempo com Deus. Obviamente, né, irmão? Não, meu pastor, eu gosto de dar uma pitada, né? Então eu vou entrar no meu quarto, vou dar uma pitada lá. Não, irmão, né? Eu sei que você tem esse senso, não é disso que eu estou falando, né? Faz o que você quiser, você tem o padrão que é a Escritura, né? Faz tudo que você quiser dentro da palavra de Deus, obviamente. Não preciso nem dizer isso, né? Então faz o que você gosta de fazer, faça como você gosta de fazer, mas tenha tempo de deleite, de delícia, um tempo gostoso na presença de Deus. Acorda um pouquinho mais cedo, toma um banho gelado, não gosto, então toma quente, pega aquela sua xícara de cappuccino, de café, de chá, de leite, de água que seja, senta sozinho e se deleita, põe lá um foninho de ouvido e se deleita no Senhor, passa um tempo com o seu Deus e isso mudará a sua vida. Então esse é o primeiro elemento da vida devocional do discípulo básico. O segundo elemento da vida devocional do discípulo básico está lá em 1 Pedro, vou pedir para você abrir. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso de número 2. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso de número 2. Vamos ler a partir do 1. Despojando-vos, portanto, de toda a maldade e dolo, de hipocrisia e invejas, e de toda sorte de maledicência, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, porque por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Então, o segundo elemento da vida devocional do crente, do discípulo básico, é a vida devocional na palavra de Deus. Eu recomendo fortemente que o irmão e a irmã leiam livros. Eu tenho uma biblioteca imensa, deve ter mais de 1000 livros. Eu gosto de ler, eu leio bastante. Eu leio, gosto de ler. Pode ler, irmão, quantos livros você quiser, mas você precisa ter uma vida diária devocional na palavra de Deus. Ler a palavra de Deus de maneira devocional é diferente de preparar um estudo, é diferente de preparar uma pregação. Por exemplo, eu leio muito a Bíblia para pregar, prego 2 vezes todo domingo, tem que ler muito a Bíblia, separar versículos, então você está lendo a Bíblia o tempo todo, mas isso não é a mesma coisa do que ter tempo devocional. Ah, pastor, eu tenho lá o pão diário, eu tenho lá ótimo, tenha mesmo, mas não é disso que eu estou falando. Tempo com a palavra de Deus é tempo com a palavra de Deus. Leia a palavra de Deus sistematicamente, de preferência cronologicamente, de Gênesis a Apocalipse, leia tudo. Se alimente na palavra, inculque a palavra, viva a palavra. O apóstolo Pedro vai dizer, olha, deseje ardentemente, como uma criança recém-nascida, o genuíno leite espiritual. O apóstolo Pedro equipara a palavra de Deus a um leite genuíno de uma criança recém-nascida, ou melhor, de uma mãe que tem uma criança recém-nascida. A criança não pode, quando ela é recém-nascida, se alimentar de qualquer coisa, ela precisa do leite materno. E se ela não pegar o peito, ela vai precisar de um alimento que seja igual ao leite materno, senão ela vai ter problema na saúde dela. O apóstolo Pedro está dizendo, olha, você quer ser um discípulo básico do Senhor Jesus e viver coisas extraordinárias, então ame a palavra. Ame a palavra.
Porque ela é a palavra de Deus, porque ela é a revelação de Deus, porque ela é divinamente inspirada, porque nela não contém erros, porque ela é suficiente, porque ela foi designada por Deus para iluminar, para converter, para regenerar, para santificar, para te ensinar, para te consolar, para te corrigir, para te reavivar e também para julgar os homens. A palavra de Deus, ela deve ser lida, ela deve ser recebida, ela deve ser crida, ela deve ser conhecida, ela deve ser estudada, ela deve ser obedecida e ela também deve ser ensinada. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz. A palavra de Deus é a palavra de Jesus, é a espada do Espírito. É com a palavra de Deus que a igreja avança, é com a palavra de Deus que a igreja se defende, é com a palavra de Deus que o discípulo básico vive uma vida extraordinária. O chamado de Deus para o discípulo básico é você se confundir com a palavra de Deus. Sabe quando você pega um leite? Eu não sei se você gosta, eu gosto, leite com café. E eu gosto de beber leite com café e comendo esfirra de carne. Minha esposa fala que isso é nojento, mas eu gosto. Eu gosto. Sabe, você pega o leite é branquinho. Aí você pega o café, aquele preto escuro, joga dentro do leite, ele se mistura, você já não sabe mais o que é leite e o que é café. Você sabe que ali tem leite e tem café, mas você não sabe o que é o que, não consegue mais separar, se tornou inseparável. O chamado de Deus para mim e para você, que somos discípulos básicos do Senhor Jesus, é nos misturarmos com a palavra de Deus. O Espírito Santo quer pegar esta igreja, colocar a igreja dentro de um liquidificador, multiprocessador, e colocar lá também a palavra de Deus e bater, triturar tudo, e depois fazer uma nova obra, que vai glorificar a Ele e vai fazer a gente feliz. Esse é o chamado de Deus para mim e para você. Então, querido, deixa o seu coração se encher de graça, deixa o seu coração se encher de virtude, deixa o seu coração se encher do Espírito, por meio da vida devocional que o Senhor tem para nós. Você foi eleito, você foi chamado, você já tomou a decisão de ser discípulo de Jesus, então você precisa agora começar a viver isso. E você vai viver isso por meio da oração, que é um privilégio e é extraordinário, e por meio da palavra de Deus. Então, o Senhor nos exorta nesta noite a voltarmos à prática das primeiras obras, a lembrar de onde caímos e voltarmos à vida de intimidade, profundidade com o Espírito Santo. E nós só vamos alcançar isso se vivermos uma vida de oração, não como peso, não como obrigação, mas um tempo de prazer e deleite na presença de Deus, e também a meditação na palavra de Deus. O momento devocional com a palavra de Deus, ele é muito diferente de um estudo sistemático da Escritura. O momento devocional com a palavra de Deus é um momento de você se alimentar, é um momento de você olhar e fazer algumas perguntas para o texto, né? Que perguntas é essa que você, quando você estiver lendo devocionalmente a Bíblia, você deve fazer? O que esse texto quer dizer? Como isso se aplica a mim? Como isso que eu estou lendo pode me transformar? Como isso que eu estou lendo vai me ajudar? Como isso que eu estou lendo? Essas são perguntas que você tem que fazer para o texto. E não se engane, irmãos, você vai se surpreender. Como que o Espírito Santo vai começar a falar com você? Alguém já disse no passado, né? Algumas pessoas dizem: eu não escuto mais a voz de Deus e Deus não tem falado comigo. A resposta é simples: abra sua Bíblia e comece a ler em voz alta. Então você começará a ouvir a voz de Deus. Não porque você é Deus, mas porque você está lendo a palavra de Deus. E ela te alimentará. O louvor pode vir aqui me ajudar, por favor. Então eu quero concluir agora, queridos, trazendo para vocês algumas questões práticas, mais práticas ainda do que nós falamos até aqui. Algumas sugestões práticas na vida de oração e devocional na palavra de Deus. O primeiro conselho pastoral que eu trago para esta igreja é: nunca estude a Bíblia sem orar, e nunca ore sem estudar a Bíblia. Isso daqui, irmãos, é como o Spurgeon já disse, né? São as duas asas de um pássaro. Tire a oração e o pássaro não vai conseguir voar. Tire a palavra e o pássaro não vai conseguir voar. Você quer voar, alçar voos extraordinários? Então ore e medite na palavra de Deus.
Não leia a Bíblia sem oração. Não ore sem a Bíblia. Segunda dica pastoral, conselho pastoral que eu vou dar para você: ore e leia a Bíblia contemplando a grandeza de Deus, muito mais do que contemplando a sua fragilidade, a sua pequenez. Você é pequeno mesmo, você é fraco. Eu sou fraco, eu sou pequeno, eu sou pecador. Mas quando eu olho para Deus, eu vejo a sua graça, eu vejo o seu amor, isso me encoraja. Então olhe para a grandeza de Deus. Faça uma lista de oração, com pedidos, com agradecimento, com nomes de pessoas que você quer que chegue a Jesus. Faça uma listinha, deixe lá dentro da sua Bíblia toda manhã, quando você abrir, está lá o que você sabe que você precisa. Outra dica que eu quero deixar para você, outro conselho pastoral: planeje sua vida devocional, coloque na sua agenda. Mas pastor, não tem agenda não tem horário, eu sou meio bagunçado. Pois então, querido, chegou a hora de você começar a ter um pouco mais de organização, porque você pode estar se cansando muito, porque não está se organizando bem. Então se organize, separe um tempo, fala: olha, esse tempo, esse horário, esse momento, eu vou passar um tempo de oração e meditação na palavra de Deus. Esse é um tempo para isso. A gente tem hora para comer, a gente tem hora para chegar no trabalho, hora para sair do trabalho, mas a gente não tem hora para orar. Tá igual o mineiro, né? Um olhou para o outro, um estava fazendo o café, ele olhou e disse assim: pó, pó, pó. Aí o outro disse: pó, pó. Pó, 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 pó. A gente entende o que o mineiro está querendo dizer, né? Posso colocar o pó? Claro, pode colocar, mas o mineiro é pó, 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 pó. Tem muita gente que não tem hora para orar. Mas o chamado de Deus para o discípulo básico é um chamado a um tempo a sós com Deus. Então, em nome de Jesus, irmão, se você vai sair daqui com uma mensagem, perguntarem para você: o que foi sobre o que a pregação? Você fala: eu preciso aprender a orar e preciso aprender a meditar na palavra de Deus, com deleite, com prazer no Senhor Jesus. Então planeje um local, um horário, um tempo. Siga um plano de leitura, procure um irmão mais experiente, procure o pastor da igreja, procure um líder na igreja, e fale: e aí, por onde eu devo começar? O que eu devo ler? Como eu devo fazer? Então siga um plano de leitura. Leia de preferência, quando você lê um pouco de uma carta, por exemplo, vou ler a carta aos Gálatas, leia ela inteira, porque é uma carta, ela não tem capítulo nem versículo quando ela foi escrita. Isso veio depois, para ficar fácil da gente se localizar na Bíblia. Então leia inteira, medite nela completamente. Não substitua a Bíblia por nenhum livro, porque os livros, irmãos, eles têm erro. Pode ser o melhor teólogo do mundo, vai ter erro lá na teologia dele, mas a Bíblia não, ela é inerrante, ela é suficiente, ela é inspirada. Leia a Bíblia, grifando, anotando, memorize textos bíblicos. Comece a memorizar textos bíblicos, carrega um versículo no bolso, né? Meu avô que me ensinou isso, ele ia trabalhar, ele escrevia lá os versículos, ficava o dia inteiro falando daqueles versículos, não é, avô? Fazia isso daí, e meditava e decorava os versículos. Então leia a Bíblia, memorize os textos bíblicos, e enquanto você estiver lendo a Bíblia, faça perguntas para o texto. Qual o ensino desse texto? Como isso se aplica à minha vida, à minha história, à minha igreja, ao meu ministério, ao meu trabalho, à minha empresa, ao meu negócio, ao meu patrão, à minha esposa, ao meu filho, a você que é mulher, ao meu marido? Faça essas perguntas para o texto. O chamado de Deus para você é de ser um discípulo básico, de você ter prazer no Senhor, prazer na palavra de Deus e prazer na oração. Amém? Assim seja, irmãos. Vamos nos colocar de pé.